Boa tarde, meu nome é Suelen e moro em Florianópolis. Há alguns anos, no final de 2017, fiquei doente de um jeito tão horrível que achei que ia morrer. Comecei a ter febres altíssimas, suava como se estivesse derretendo, perdi muito peso e vomitava tudo o que comia. Vale mencionar que era algo muito estranho, porque eu sempre fui muito saudável. Meu marido e minha mãe me acompanhavam aos médicos, mas nada funcionava. Os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha. Diziam que podia ser estresse ou alguma coisa estranha, mas não chegavam a nenhuma conclusão. Eu estava desesperada, exausta, sentindo que estava me apagando pouco a pouco. Cansada de não encontrar respostas, contei para minha melhor amiga. Ela me disse que conhecia uma feiticeira, uma senhora que, segundo diziam, era muito boa para lidar com coisas que a medicina não explicava. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas estava tão mal que resolvemos ir até ela. A feiticeira era uma mulher idosa e sua casa tinha um cheiro estranho. Era uma mistura ardida de especiarias e plantas, e havia velas por todos os lados. Sentei na frente dela e, sem que eu dissesse nada, ela suspirou com espanto. Me olhou fixamente e disse: "Alguém está fazendo bruxaria em você, menina. É um trabalho forte, de ódio puro." Não tive outra reação a não ser ficar congelada. Quem poderia me odiar tanto assim? Ela me explicou que poderia fazer um feitiço para devolver o mal a quem estava me atacando, mas me advertiu que eu pensasse bem, pois o dano que haviam me causado era tão grande que, se eu devolvesse, essa pessoa não suportaria. Eu estava tão cansada de sofrer, de passar noites sem dormir, de vomitar até a alma, que não hesitei. "Faça", eu disse. A feiticeira assentiu, séria, e começou o ritual. Acendeu velas pretas, murmurou palavras que eu não entendi e me deu um amuleto para que eu guardasse por perto. Disse que em poucos dias eu começaria a me sentir melhor, mas que eu deveria estar preparada para o que viria. E foi exatamente assim. Em poucos dias comecei a melhorar. A febre baixou, parei de vomitar e, pouco a pouco, fui recuperando a cor. Mas então, algo horrível aconteceu. De repente ficou pálida, com febre, e reclamava de uma dor que não conseguia explicar. Levamos ela ao hospital, mas em questão de 2 dias ela se foi. Eu não conseguia acreditar. Estava em choque, como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Mas o pior veio com suas últimas palavras. Ela segurou minha mão com a voz fraca e disse: "Me perdoa, filhinha." Seus olhos estavam cheios de culpa, e então ela os fechou para sempre. Eu não entendia nada, até que, semanas depois, uma amiga próxima da minha mãe me procurou e me confessou algo que partiu meu coração. Minha mãe, ao que parecia, estava obcecada pelo meu marido. Queria ficar com ele e, segundo essa amiga, tinha procurado alguém para fazer um trabalho para me tirar do caminho. Nunca imaginei que minha própria mãe, aquela que me levava aos médicos, que me abraçava, pudesse fazer algo assim comigo. O feitiço que fiz devolveu tudo para ela, sem que eu soubesse que era ela. Se eu soubesse, não sei se teria tido coragem de fazer. Já se passaram alguns anos e a verdade é que ainda não consegui perdoá-la. Acho que nunca vou conseguir. Deixe-me primeiro dizer que esta história me deixa triste, mas isso não muda o fato de que esta foi uma das noites mais assustadoras de toda a minha vida. Meu pai faleceu quando eu tinha 4 ou 5 anos, e minha mãe conheceu Davi quando eu tinha 10. Ele acabou me adotando vários anos depois. Mesmo não sendo meu pai verdadeiro, ele me criou como se eu fosse sua própria filha, e eu o amava como se ele fosse meu verdadeiro pai. Ele era meu pai. Ele era um grande homem,
e tratava minha mãe e eu como se fôssemos as coisas mais importantes do mundo. Infelizmente, há alguns meses, Davi faleceu. Ele adoeceu repentinamente e morreu pouco depois. Foi um acontecimento triste e atingiu minha mãe de maneira especialmente forte. Ele já era idoso, mas isso não faz doer menos. A saúde da minha mãe, que também é idosa, estava piorando, e estávamos preocupados que essa pudesse ser a gota d'água para ela. Algumas noites depois do funeral, minha mãe começou a me ligar no meio da noite. Ela estava sempre absurdamente apavorada e triste. 2 noites seguidas ela me ligou e alegou que alguém estava em sua casa e ela podia ouvi-los andando. Ela estava incrivelmente assustada. Meu marido e eu nos sentimos horríveis. Nos 2 dias fomos até lá e revistamos toda a casa, apenas para não encontrar nada fora do lugar. Não parecia que alguém invadiu, pois nada foi roubado, e verificamos 3 vezes se tudo estava bem trancado. No 3º dia, minha mãe finalmente me implorou para passar a noite com ela. Assim, se o intruso aparecesse novamente, eu poderia testemunhar, detê-lo, chamar a polícia ou algo assim. Honestamente, pensei que minha mãe estava muito cansada, sonhando e pensando que seus sonhos eram reais ou algo assim. Em algum momento da noite, pensei ter ouvido alguém ou alguma coisa vindo da sala de jantar. Foi muito chocante porque eram claramente sons de passos e vozes murmurando. Por um segundo pensei que minha mãe poderia estar certa e realmente havia pessoas invadindo a casa. Saí lentamente do sofá e comecei a me dirigir em direção a esse barulho. Eu descartei algo paranormal imediatamente porque não gosto muito de nada disso. Comecei a pensar que talvez fosse algum invasor por conta do frio, pois queria pensar o melhor. Todo tipo de ideias passavam pela minha cabeça a 1 milhão de quilômetros por hora enquanto eu me aproximava do barulho. Quando eu estava a apenas 1 cômodo de distância, pude ouvir a voz com mais clareza. Era minha mãe. Parei de me esgueirar naquele momento e entrei na sala de jantar sem freio. Minha mãe estava sentada sobre a mesa, tendo uma conversa intensa com absolutamente ninguém. Foi a coisa mais estranha e assustadora que já vi na vida. Seus olhos estavam bem abertos e vidrados em algo. Ela estava acordada e dormindo ao mesmo tempo. Ela nunca olhou em minha direção, mas parecia saber que eu havia entrado. Com uma voz alegre, ela disse: "Olá, querida. Estou apenas aproveitando um tempo com o Davi." Olhei e a cadeira ao lado dela estava ligeiramente puxada, como se minha mãe tivesse puxado para alguém sentar. Aproximei-me dela e quando vi seus olhos, eles eram ainda mais perturbadores. Era como se eu só pudesse ver as partes brancas deles. Sei que era minha mãe, mas misture isso com um sorriso estranho e ela conversando com o vazio. Bom, foi incrivelmente assustador. Gentilmente tentei lembrar a minha mãe que Davi havia falecido. Ela apenas riu e acenou com a mão na minha cara. "Você é tão boba, menina. Davi está sentado bem ali." Fiquei sem palavras, pois eu não sabia a maneira correta de lidar com isso. Pensei completamente assustada. Será que eu apenas faço minha mãe idosa feliz e a deixo pensar que está falando com seu marido falecido, ou tento fazer com que ela volte à realidade com o coração partido? Ela agarrou minha mão, ainda sem olhar em minha direção ou mudar suas características faciais, e disse: "Você pode sair agora, querida. Não sei por que fiquei com tanto medo. Era apenas o Davi que eu vi ontem à noite." Era apenas o Davi. Lembro-me palavra por palavra. Foi quando, de repente, eu senti a única coisa que não consigo realmente explicar nesse relato. Um frio passou sobre mim e algo tocou meu cabelo. Realmente parecia que o Davi estava ali, mas eu estava tão preocupada e assustada com ela que nem me dei conta no momento. Depois dessa experiência, a conversa de minha mãe se transformou em algo sem sentido. De vez em quando eu ouvia o nome Davi escapar de sua boca.
Eu não percebi até aquela noite o quanto minha mãe suportou a perda e como sua mente se tornou frágil. Quando tentei lhe mover, minha mãe estalou e rosnou para mim como se ela fosse um animal selvagem. Não me toque. Ele foi embora, mas ainda estou tentando falar com ele, ela me disse. Liguei para meu marido e ele me encontrou lá. Juntos decidimos ligar para a emergência porque não sabíamos mais o que fazer. Tentaram levá-la ao hospital, mas ela se tornou extremamente hostil e violenta. Não porque a estávamos tirando de sua casa, mas porque estávamos a tirando de Davi. Ela ficava dizendo que não tinha permissão para sair porque Davi a queria lá. Minha mãe faleceu pouco depois daquela noite. Deus descanse sua alma. Ela nunca mais voltou a si depois daquela noite. Seus olhos entreabertos e sua aparência de sonambulismo nunca desapareceram. Os médicos me disseram que ela teve algum tipo de colapso nervoso e, devido à idade, ela não conseguia mais separar a realidade da mente. Porém, não sei explicar o que senti naquela noite. Parecia que realmente ele estava lá. Parecia que estava lá para buscá-la. Quando meu pai biológico faleceu, minha mãe estava um desastre, mas enterrou essas emoções para me criar. Foi Davi quem a salvou de muitas maneiras. Então, quando ela o perdeu, foi como se ela tivesse perdido tudo naquele momento. Cuidem-se, pessoal, e digam aos seus entes queridos que você os ama sempre que puder. Obrigado por me ouvirem. Esse relato não é meu, é da minha mãe. Ambas somos seguidoras do canal há mais de um ano e hoje eu quis compartilhar com vocês algo que aconteceu com ela há 16 anos. Tudo aconteceu quando minha mãe foi morar com meu pai em uma casa que ficava nos arredores de Santo Amaro. Naquela época não era tão povoado quanto é agora e as casas ficavam bem distantes umas das outras. Não havia muitos vizinhos e os poucos que havia moravam longe. Meu pai, naquela época, era militar e, por conta do trabalho, precisava se ausentar por vários dias ou semanas. Então, muitas vezes, minha mãe ficava sozinha em casa, especialmente à noite. É importante dizer que a casa era grande e havia cômodos que não eram usados. Era um lugar um pouco descuidado, com uma energia estranha. O quarto onde minha mãe dormia não tinha porta, apenas uma cortina cobrindo a entrada. Da cama, ela podia ver diretamente a sala, onde havia uma televisão grande, daquelas antigas que refletiam tudo. Foi aí que começaram a acontecer coisas estranhas. Ela dizia que à noite, especialmente quando meu pai não estava, ao se deitar, conseguia ver reflexos na tela da televisão. Falava de silhuetas pequenas, como se fossem crianças correndo pela casa. Não conseguia ver o rosto nem outros detalhes. Apenas via essas figuras passarem rapidamente, como se estivessem brincando entre si. Isso acontecia com frequência, sempre de madrugada, depois das 3 da manhã. Às vezes ela ouvia barulhos no telhado, passos de alguém correndo de um lado para o outro, além de batidas, arranhões e estalos estranhos. Mas por medo, ela nunca se levantava para ver o que era. Ela convencia a si mesma de que poderiam ser animais ou gatos, só para conseguir dormir, embora no fundo soubesse que havia algo mais. Durante o dia também aconteciam coisas. Entravam muitos insetos e até cobras pequenas na casa. Mas o mais estranho era que todos acabavam indo para o mesmo lugar, o quarto da minha mãe. Para ser direta, era como se algo ali os atraísse. Uma tarde, por volta das 6 horas, ela decidiu trancar todas as portas. Meu pai não estava, e naquele dia em particular ela se sentia muito cansada, então foi para o quarto descansar. Ligou a televisão para se distrair e, no momento em que se deitou, viu pelo canto do olho a cortina do quarto se levantar sozinha, o que indicava que alguém havia passado por ali. Sentiu um arrepio, consciente de que estava sozinha. No entanto,
preferiu não olhar diretamente. Decidiu ignorar e continuar assistindo à TV. Minutos depois, perdeu o controle do corpo. Disse que foi como se tivesse tido uma paralisia do sono, pois estava completamente paralisada, só conseguia mover os olhos. Nesse instante, pela beirada da cama, viu umas mãozinhas frágeis subirem. Não conseguiu enxergar com nitidez, mas sentiu a cama afundar e o peso de alguém pequeno se arrastando até ela. A presença era forte, pesada, embora não fosse agressiva. Segundo minha mãe, parecia uma criança de uns 4 ou 5 anos. O pouco que conseguiu ver indicava que a criança usava roupas antigas. Esse menino se aproximou lentamente e parou bem na frente dela. Ela mal conseguia respirar e diz que o medo era tão grande que achou que ia desmaiar. A única coisa que conseguiu fazer foi rezar mentalmente com todas as forças. Sentiu quando o menino colocou a mão sobre sua barriga e nesse momento falou com calma. Não gritou, não foi violento, apenas disse: "Só estou de passagem, já vou embora porque vejo que te dou medo." Ele sorriu de forma tranquila, mas que deixou minha mãe completamente gelada. Ela fechou os olhos com força e depois de alguns segundos recuperou os movimentos. Quando abriu os olhos, o menino já não estava mais lá. 2 semanas depois, minha mãe descobriu que estava grávida. Não suspeitava, nem imaginava, e após essa experiência, meu pai e ela decidiram se mudar. Não quiseram permanecer mais tempo naquele lugar. Nunca mais falamos muito sobre esse assunto. Às vezes minha mãe o menciona, mas com certo desconforto. Desde que me lembro, aquele poço sempre esteve ali. Foi meu bisavô quem o fez, com pai e picareta, junto com outros homens do sítio. Levaram semanas cavando à mão até encontrar água. Depois, selaram com uma tampa de concreto grossa, e desde então todos nós o usamos para tomar banho, cozinhar, dar de beber aos animais e regar as plantas. Era a nossa única fonte. A casa onde moro agora também foi dele e herdei com tudo o que havia. Os currais, as árvores, as ferramentas velhas, os tonéis e o próprio poço. Eu o abria todas as manhãs, descia o balde com a corda e puxava a água com aquele mesmo cheiro de terra de sempre. Nunca ficamos doentes por tomá-la. Em junho daquele ano, justo quando as chuvas começaram, amanheceu uma vaca caída perto do curral. Estava inteira, sem feridas nem espuma na boca, mas não se mexia. Pensei que tinha engolido algo ou que um raio a atingiu de madrugada. A arrastei até o mato e a enterrei como pude. 3 dias depois, vi uma das cabras deitada junto à cerca. Do mesmo jeito, sem machucados, sem sangue, sem sinal de luta. Sério, comecei a me preocupar. Depois foi um galo e então os 2 coelhos. Todos apareceram perto do bebedouro. O único ponto em comum entre eles era a água. Fiquei com a pulga atrás da orelha e desci o balde no poço. A água não parecia diferente à primeira vista, mas quando aproximei do rosto, senti a mudança. Tinha um cheiro mais forte que não era só terra, era como ferrugem. No fundo se formava uma espuma leve que antes não aparecia. Disse à minha esposa que deixássemos de usar aquela água, então fui até a cidade e comprei galões. Voltamos com 10 e enchemos a caixa d'água com aquilo, o que dava para os dias seguintes. Decidi cobrir o poço com chapas e pedras, mas sabia que não podia deixá-lo assim por muito tempo. Não tinha outra fonte por perto e o encanamento do povoado não chega até aqui. Pensei que podia ser só sujeira acumulada, talvez algo que tivesse caído lá dentro e estivesse apodrecendo. Desci o balde várias vezes, jogava a água fora e puxava de novo, mas o cheiro continuava o mesmo. Numa noite, ao nos deitarmos, minha esposa me perguntou se era seguro continuar usando aquela água para lavar a louça.
Disse que era melhor não e que podia usar a dos galões para tudo, mesmo que acabasse rápido. Ela concordou, mas com uma expressão assustada. Falei para ela que logo ao amanhecer eu tentaria limpar melhor o poço. Percebi que até os cachorros não queriam se aproximar, farejavam o balde e se afastavam. Um deles chegou perto do bebedouro, mas não tomou nenhuma gota, apenas olhou e saiu andando. Isso foi o que me fez tomar uma decisão. Fui até o quarto dos fundos, onde guardo as ferramentas velhas. Procurei a corda mais longa que eu tinha e uma lanterna pequena. Então amarrei a lanterna com fita adesiva num balde. Minha ideia era descê-la acesa até o fundo e ver se iluminava alguma coisa, mas a corda que eu tinha não era suficiente. A lanterna mal tocou a superfície e não desceu mais. A luz se refletia, mas não dava para ver com clareza. Subi o balde e a água agora trazia uma nata acinzentada por cima, como uma gordura. O cheiro estava mais forte. Disse à minha esposa para não tocar mais naquilo, nem para lavar o chão. Naquela noite cobri o poço com tudo o que pude. Na manhã seguinte acordei com o estômago embrulhado. Levantei devagar, fui ao banheiro e ao sair, vi que minha esposa ainda estava deitada. Perguntei se estava bem e ela disse que também estava com dor. Falou que acordou com a barriga inchada e gosto amargo na boca. Ficamos pensando por um tempo. 2 dias antes usamos água do poço para fazer o café. Não tínhamos mais galões e naquela manhã precisávamos de algo quente. Também usamos essa mesma água para lavar a louça. Mesmo que não bebêssemos diretamente, ainda a usávamos para pequenas coisas. Jamais imaginei que isso bastaria para nos fazer sentir daquele jeito. Aquele dia não tomamos café da manhã, só ingerimos soro e pão torrado. Na cozinha havia um cheiro forte. Pensei que vinha do quintal, então fui verificar. Aproximei-me do poço e, apesar dele estar coberto com a tábua, a tampa de concreto e as pedras, o cheiro ainda saía. Se já era forte antes, agora era o dobro. Uma mistura de esgoto, mofo e carne estragada. Um cheiro horrível que grudava no nariz. Voltei para casa e disse à minha esposa que aquela água não devia ser tocada nem para enxaguar nada. Ela concordou e disse que nem se sentia segura passando perto do poço. Naquele mesmo dia, ao meio-dia, procurei a alavanca que uso para trocar pneus e comecei a mover a tampa de concreto. Demorei um pouco, pois era pesada, e as pedras em cima não ajudavam. Mas no fim consegui fazer a alavanca e removi completamente. Queria ver se havia algo boiando, se algum bicho tinha caído ali ou se havia galhos, lama ou lixo. Me aproximei com cuidado e a primeira coisa que notei foi que a água não refletia a luz. Estava completamente escura, como se absorvesse tudo. Não havia movimento na superfície, nem bolhas, nem insetos, apenas água escura. Fui buscar uma lanterna pequena, daquelas recarregáveis. Amarrei com fita ao balde e a desci lentamente. Vi as sombras se moverem nas paredes, mas não consegui distinguir nada com clareza. Subi o balde e, ao esvaziá-lo num tonel, vi que trazia uma camada cinza flutuando, como nata grossa com caroços. Joguei longe do curral e lavei as mãos com sabão, como se tivesse tocado veneno. Naquela noite, meu cachorro mais velho se aproximou do bebedouro, farejou e recuou. No dia seguinte, notei que as galinhas estavam todas do outro lado do quintal. Normalmente ciscam por todo lado, mas agora ficavam longe do poço. Algumas olhavam naquela direção, como se soubessem que havia algo ali, como se algo as mantivesse afastadas. Minha esposa disse que sentia algo estranho, que toda vez que passava perto do poço, os pelos do braço se arrepiavam. Um vizinho me recomendou esvaziar o poço, tirar tudo com uma bomba elétrica e limpar bem, que isso ajudava quando havia contaminação. Mas eu não tinha bomba nem dinheiro para comprar uma. Também não tinha tonéis suficientes para guardar a água limpa.
caso conseguíssemos tirar algo bom. Pensei em fazer manualmente, mas era impossível, pois retirar toda a água com baldes levaria dias e eu nem sabia o que podia haver lá embaixo. Já nem confiava mais que fosse apenas água suja. Liguei para um primo do outro lado do povoado, já que ele havia usado uma bomba recentemente para limpar uma caixa d'água. Disse que ainda a tinha guardada, que podia me emprestar se eu quisesse. Falei que sim. No dia seguinte, acordei com uma única ideia na cabeça: esvaziar aquele poço, ver o que havia lá embaixo e descobrir o que matou meus animais. Fui buscar a bomba no outro dia. Meu primo me entregou enrolada numa coberta com as braçadeiras, as mangueiras e algumas extensões. Depois me deu uma aulinha de como usá-la. Nunca tinha manuseado uma assim, mas não era complicado. Disse para não deixá-la funcionando sem água e para desligar se ela parecesse forçada. Agradeci e voltei para a casa. Naquele mesmo dia, chamei um rapaz que já havia trabalhado comigo. O nome dele é Marcos. Na época ele tinha uns 30 anos, era forte e não tinha medo de nada. Contei que precisava tirar a água de um poço e talvez descer para verificar. Ele aceitou sem perguntar muito. Consegui também umas mangueiras longas que um vizinho me ajudou a instalar. Decidimos que o descarte da água seria direcionado para a parte mais baixa do terreno, longe do curral e da casa. Ao meio-dia, já tínhamos tudo pronto, então ligamos a bomba. Verificamos se as braçadeiras estavam bem presas e começamos a bombear. No começo não parecia nada fora do normal, mas tinham se passado apenas alguns minutos quando o cheiro mudou. Foi como se tivessem aberto um depósito de carne estragada, e o cheiro grudava. Eu me cobri com um pano úmido, minha esposa se tapou com a camiseta e entrou para dentro de casa. Marcos e o vizinho aguentaram mais alguns minutos, mas depois também procuraram algo para se proteger. Marcos se ajoelhou e cuspiu várias vezes. O vizinho precisou se sentar. Eu também sentia o estômago embrulhado. A água que saía era espessa, um líquido escuro. Havia alguns caroços que boiavam, outros escorriam pela mangueira como se fossem pedaços de alguma coisa. Na malha do filtro começaram a ficar presas coisas. Marcos parou a bomba para limpar e tirou com um pedaço de pau tufos longos de cabelo emaranhados com terra. Também saíram tiras de pano desfeitas, molhadas, de cor indefinida. Pareciam trapos podres, como se um dia tivessem sido roupas. Tinha também moscas mortas, galhos pequenos, até algo que parecia um osso fino. Não sabíamos de que era, podia ser de algum bicho, mas não tínhamos certeza. A bomba travou várias vezes e cada vez que a gente parava para limpar, voltava a respirar aquele cheiro de morte. Nessa altura eu já me sentia tonto e minha esposa nos olhava da porta, pois não quis mais chegar perto. Passaram quase 2 horas e o nível da água baixou até ficar quase invisível de cima. Marcos então se preparou para descer. Colocou umas luvas grossas, amarramos uma corda na cintura dele e eu dei uma lanterna com boa bateria. Disse a ele que se visse algo perigoso, que gritasse. Ele desceu com cuidado e depois ouvi as botas dele tocando o fundo. Depois ficou em silêncio por alguns segundos. Eu me debrucei, mas não via nada de cima. De repente ele gritou que havia ossos, que não sabia quantos, mas que havia ossos por toda parte. Fiquei paralisado e perguntei se ele estava bem. Ele respondeu que sim, mas que ia recolher o que pudesse. Quando subiu, estava com o rosto branco. Nas mãos trazia o que claramente era parte de um crânio. Não estava inteiro, mas dava para ver a cavidade do olho, um pedaço do maxilar e algo da parte de trás. Colocou sobre um saco de estopa, depois subiu outro saco maior com outras coisas, ossos longos, ossos pequenos, fragmentos quebrados. Também trouxe pedaços de madeira, pregos enferrujados e latas velhas, tudo sujo, impossível de identificar com precisão. Tinha também um sapato com a sola quase desfeita
e mais trapos molhados, emaranhados com terra e cabelos. Ficamos ali, olhando para tudo sem ninguém dizer nada. Meu vizinho se benzeu. Marcos sentou ao lado e limpou o suor da testa. Eu só conseguia olhar para o crânio. Tínhamos bebido água daquele poço a vida inteira, meu pai, meu avô, eu e meus filhos. Nunca imaginei que algo assim pudesse estar lá embaixo. Tudo que havíamos bebido, tudo que cozinhamos, tínhamos feito com aquela água. Eu já não conseguia mais pensar no poço como antes. Era outra coisa, uma ferida aberta, um lugar envenenado para mim. Assim que subimos o crânio, eu soube que não podíamos ficar calados. Disse à minha esposa que teríamos que chamar a polícia, mas ela não respondeu, pois dava para ver o medo nela. Disse que não queria problemas, que não sabia se isso podia nos trazer confusão. Mas eu garanti que era o certo a fazer. Na nossa comunidade não tem patrulha nem delegacia. O mais próximo fica no Povoado Grande, a uns 30 minutos de carro. Naquela tarde fui até lá e me apresentei na delegacia. Contei o que tínhamos tirado do poço e me perguntaram se eu tinha provas. Mostrei algumas das coisas que eu encontrei e ele ficou sério. Então chamou alguém da perícia e logo me disseram que iriam até o local. Voltamos para o sítio perto das 8 da noite, então já estava escurecendo. Deixamos tudo coberto com uma lona e esperamos. Eles não vieram naquele dia. Foi só na manhã seguinte, depois das 11, que chegaram 2 viaturas com 4 agentes e outro veículo com pessoal da perícia. Trouxeram câmeras, pastas, luvas e sacos especiais. Expliquei tudo de novo, desde o começo. Minha esposa também contou com as palavras dela e Marcos e o vizinho confirmaram tudo. Tiraram fotos do crânio, dos ossos no saco, do fundo do poço, da bomba, do balde, até do lugar onde tínhamos jogado fora a água. Um deles coletou amostras que ainda restava usando uns tubos e frascos. Outro pegou os cabelos que ficaram presos no filtro e os trapos podres que ainda estavam jogados ao lado. Nos interrogaram um por um. Me perguntaram se eu tinha problemas com alguém, se ouvia barulhos à noite, se alguém tinha entrado no terreno. Disse que não, que ninguém vem aqui sem avisar e que o portão está sempre trancado. Também perguntaram se eu tinha visto alguém estranho nos últimos dias. Neguei tudo. Minha esposa contou que já fazia semanas que achava a água estranha e que tinha um mau pressentimento desde que a vaca morreu. O vizinho disse que só veio ajudar e que quando viu o crânio, sentiu a alma sair do corpo. Marcos, o rapaz que desceu, contou o que encontrou lá embaixo. Ossos, madeira podre, trapos, lixo, e que não havia sinais de bicho morto. Não nos disseram muita coisa naquele momento, só que iam analisar tudo. Recolheram os restos com cuidado, colocaram em sacos especiais com etiquetas e foram embora perto das 4 da tarde. Deixaram uma cópia do boletim com nossas assinaturas e disseram que nos ligariam se descobrissem algo. 2 dias depois voltaram. Eram só 2 agentes e nos chamaram do lado de fora, perto do pé de manga. Disseram que já tinham analisado os ossos e que pertenciam a uma mulher jovem, entre 20 e 30 anos, e que não estavam ali há muito tempo. Achei que eram restos antigos, de muitos anos atrás, talvez da época em que meu bisavô cavou o poço. Mas eles disseram que não, que o crânio tinha fraturas recentes, que os ossos não estavam calcificados nem corroídos como os de um enterro antigo. Explicaram que não era um corpo completo, que só haviam encontrado ossos soltos, sem carne, e por isso achavam que não fazia tanto tempo. Um deles disse que talvez alguém os tivesse jogado já secos, com a intenção de contaminar a água. Provavelmente não morreram ali, mas usaram o poço para esconder ou se livrar deles. Minha esposa cobriu a boca e eu não soube o que dizer. Perguntei se tinham ideia de quem fez isso, mas disseram que não havia denúncias de desaparecimento naquela região e que seguiriam investigando, mas não prometeram nada. Anotaram mais algumas coisas, olharam para o poço e foram embora.
Naquela tarde, fechamos o poço. Não com a tampa de concreto, dessa vez a gente fechou de verdade. Não quis mais falar do assunto, e para minha sorte, minha esposa também não. Compramos uma caixa d'água nova e colocamos no telhado. Começamos a trazer água do povoado, galões para beber, tonéis para lavar e baldes para os animais. Foi pesado, caro e demorado, mas não dava mais para usar aquela água. Ninguém nunca foi preso e nunca mais nos deram notícia. Bom, e mesmo que tudo parecesse ter se acalmado, eu não parei de pensar. Não era só o medo, era o nojo. Foi tudo o que já havíamos consumido, sem saber o que havia ali debaixo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu estava em uma viagem de carro pelos Estados Unidos para me encontrar com minha família e alguns amigos na costa oeste. No caminho, reservei uma cabana para passar apenas uma noite. O plano era ficar lá por apenas 10 a 12 horas. Basicamente só jantar, tomar banho, dormir e pegar a estrada de novo logo cedo pela manhã. Quando cheguei, já estava dirigindo havia 9 horas e estava muito cansado. A cabana era muito mais isolada do que eu imaginava. Talvez tenha parecido assim porque era de madrugada e no meio do mato, mas definitivamente não era o que eu esperava. Acho que eu esperava que fosse parte de uma fileira ou um grupo de outras cabanas que as pessoas também alugavam, mas não era. Ela ficava completamente sozinha. Estacionei na área de pedras em frente à cabana e entrei. Curiosamente, a porta da frente não combinava com o resto da construção. Não era um problema de forma alguma, mas era algo muito notável, e achei uma escolha estranha. Era uma porta moderna, pesada, enquanto o restante da cabana era todo de madeira e antigo. De qualquer forma, essa cabana era apenas um cômodo com cama, cozinha americana, sofá e TV, tudo espremido num espaço pequeno. Tinha um clima bem antigo. Não perdi tempo, então preparei o jantar, comi e me preparei para dormir. Eu estava muito cansado, então apaguei rapidinho. Mas acho que só cerca de 1 hora depois de ter adormecido, acordei. Não foi por causa de um barulho, mas por uma sensação. Sei que parece loucura, mas quando acordei, me senti realmente inquieto por algum motivo. Sentei na cama e fiquei escutando por um momento, só para ter certeza de que não tinha ouvido nada estranho, mas a cabana estava em completo silêncio. Ainda inseguro, dei uma espiada pela janela ao meu lado. Não esperava ver nada, mas ao olhar, consegui ver algo se movendo na floresta imediatamente. Demorei alguns segundos para entender o que era, mas pelo jeito que a figura se movia, eu tinha quase certeza de que era uma pessoa. O que diabos ela estava fazendo ali? Não estou exagerando quando digo que estava totalmente escuro lá fora. A floresta era fechada e não havia qualquer luz da lua ou das estrelas. Consegui observar a pessoa por uns 30 segundos antes que ela saísse completamente do meu campo de visão. Fiquei mais um tempo na janela, esperando ver se ela aparecia de novo, mas depois de uns 5 minutos me deitei novamente. O dia seguinte seria de muita estrada. Tentei fechar os olhos e voltar a dormir, mas fiquei provavelmente uns 40 minutos deitado, olhos fechados, sem conseguir dormir, até que ouvi algo lá fora. Não houve nem tempo de entender o que era aquilo, quando alguém bateu na porta. Como eu disse, essa cabana era um único cômodo, então a porta onde batiam estava literalmente a poucos passos de mim, e não havia outro lugar para se esconder ou uma saída alternativa. Saltei da cama com a minha cabeça girando. Acho que nunca fiquei tão assustado na minha vida. Então uma voz grossa gritou do outro lado da porta. Ei, abre aí! Abre a porta agora! Eu sei que você está aí! Abre a porra dessa porta! A voz era agressiva, raivosa,
e me deixou ainda mais apavorado por estar num lugar desconhecido. Eu não sabia se devia responder ou o que fazer, pois a pessoa claramente sabia que eu estava ali. Quer dizer, meu carro estava bem na frente, entregando tudo. Peguei meu celular e disquei para a emergência. Demorou um pouco para a chamada completar, mas quando a ligação completou, falei com a atendente que disse que um policial já estava a caminho. O cara do lado de fora da cabana ainda batia na porta. Sinceramente, não dava para saber se ele só estava esmurrando ou se realmente tentava arrombar a porta. De qualquer forma, ele nunca entrou. Depois de 1 ou 2 minutos, ouvi ele saindo da varanda. Logo em seguida, ouvi vidro estilhaçando e sabia que era do meu carro. Quando os policiais chegaram, ele já não estava mais lá. Havia alguns sinais claros de que ele correu de volta para a floresta, mas obviamente os policiais não iam simplesmente sair por ali procurando por ele, pelo menos não no meio da madrugada. Mas quando o dono da cabana foi contatado, a coisa ficou ainda mais estranha. Ele admitiu que um hóspede anterior teve um incidente parecido, mas eles nunca chamaram a polícia. Aparentemente, alguém também bateu na porta no meio da noite, gritando com a pessoa que estava lá. Na manhã seguinte, depois que o hóspede tinha ido embora, o dono encontrou a porta arrombada, como se tivesse sido quebrada com uma marreta ou algo assim. Aparentemente, o dono achou que se denunciasse, a história se espalharia e ninguém mais iria querer alugar sua propriedade. Então ele resolveu manter tudo em segredo e apenas trocou a porta por uma mais pesada e resistente. Bem esquisito. Não sei bem como me sinto sobre isso, mas no fim das contas fiquei aliviado por ter saído dali e ido ver minha família e meus amigos. Talvez eu pudesse ter feito mais a respeito, mas eu só queria esquecer aquilo. O que aquele homem queria fazer ao vir até a cabana é algo que provavelmente vai continuar me assombrando pelo resto da vida. Não sei se estive cara a cara com a morte, e nem quero saber. Me chamo Newton e uma noite. Enquanto dirigia por uma estrada deserta perto de Rafar, vi uma mulher pedindo carona com o dedo levantado. Ela parecia perdida e assustada, então decidi parar. Havia algo estranho nela. Era muito bonita e vestida com um longo vestido branco que parecia se mover sozinho, já que não havia vento naquela noite. Ela subiu no caminhão e imediatamente senti um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Algo nela me deixou inquieto, como se não pertencesse àquele lugar. Olhei de relance e notei que seus olhos estavam incrivelmente vermelhos, quase como 2 brasas incandescentes. Isso me deixou muito nervoso, mas tentei não dar muita atenção, levando em conta essas coisas de lentes de contatos que os jovens usam hoje em dia. De repente a mulher começou a falar em voz baixa, mas eu não entendia nada. Suas palavras eram estranhas, pareciam de outro idioma ou algo assim. Vocês talvez não acreditem, mas o ar dentro do caminhão ficou pesado. Estava com o caminhão carregado de cana, e cada vez que tentava me concentrar na estrada, a voz dela me distraía, como se me puxasse para algo que eu não podia ver. Fiz o possível para me manter calmo e continuar dirigindo, mas a sensação era de que tudo ao redor ficava cada vez mais estranho, como se o ambiente estivesse ficando mais denso e carregado. De repente, ela se virou para mim com um sorriso que me deu arrepios. Era um sorriso que chegava até os olhos, e naquele momento eu soube que algo estava terrivelmente errado. Ela se inclinou em minha direção e disse, com uma voz que ficou gravada na minha mente: "Este caminho será o seu fim." Como estava carregado, ocorria de estar indo bem devagar e pisei nos freios com força, coisa que não deveria ter feito. Quando finalmente consegui parar e olhei para o banco do passageiro, a mulher não estava mais lá.
Ela tinha desaparecido completamente, como se nunca tivesse estado ali. As portas estavam trancadas e não havia como ela ter saído. Desde então, nunca mais dei carona para ninguém na estrada. Não trabalho mais para a usina, mas às vezes, quando dirijo à noite, não consigo evitar pensar naqueles olhos vermelhos, naquele sorriso assustador e no medo que ela me fez sentir. Ainda me pergunto quem ou o que era aquela mulher e o que teria acontecido se eu não tivesse freado. Algo dentro de mim me diz que naquela noite escapei de algo muito pior.